Vamos aguardando, vamos ver. Oi, Agora você está me ouvindo? não tô ouvindo. Será que tá bem conectado isso? Tá ouvindo agora? Não, só se ela não estiver falando. Oi, tá me ouvindo? Não está me ouvindo? Você consegue ler? Agora, Oi? agora estou ouvindo. Está? Você tirou meu fone de ouvido. Ai, que bom. Vou ficar sem fone de ouvido, É tá? melhor então. Ei, viva a tecnologia que funciona bem quando funciona. Oh, meu Então, Deus. estamos aqui com a Keila Redondo. Eu conheci a Keila quando eu resolvi fazer um curso de teatro aqui, né, Keila, em Ubatuba. E aí a gente se conheceu, eu tive o prazer de fazer, não consegui concluir o curso, mas tive o prazer de receber suas orientações, seus ensinamentos, e foi maravilhoso. E eu gostaria que É, você falasse um pouquinho de você e por que que você escolheu esse tema, né? Que eu achei bem interessante o tema que você trouxe para gente aí. tá bom. Bom, para quem não me conhece, tão bem assim, Keila Mundo, tenho 62 anos, moro em Batuba há 14 anos, sou bibliotecária, formada na época das fichinhas catalográficas pré-internet. Em 1980 eu terminei minha faculdade. Trabalhei como bibliotecária no Jornal do Brasil, na Folha de São Paulo, na TV Cultura. Depois eu é, virei jornalista, jornalista prática, né? Eu tenho registro de jornalista por ter provado que eu estava trabalhando como jornalista quando eu fui implantar uma biblioteca especializada em joias, gemas e bijuterias, né? Um projeto do CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica, eu acho que é isso. Como bolsista, fui implantar esse núcleo de informação especializada num setor bem interessante, né, que é das pedras, né, das joias. E lá eu migrei de uma maneira que nem eu sei direito como, para começar a produzir texto. E foi nessa época que eu me encantei e comecei a atuar como jornalista dentro da própria instituição. Eu fiquei 20 anos lá trabalhando nessa área. Depois eu fui para revistas especializadas em joias e gemas. Depois eu também trabalhei em agência de propaganda, né? E foi aí que, digamos assim, que eu descobri que o talento para escrever estava lá, de alguma maneira, né? Embora eu tenha sempre me ative à comunicação corporativa. Paralelamente a isso, eu tinha a carreira de teatro, trabalhei com grupos importantes lá em São Paulo, como os Sátiros, né, a Companhia Os Sátiros, que é assim, uma das companhias de teatro que está adotando a internet, abraçando com unhas e dentes essa realidade do teatro virtual, né? Trabalhei com a Fraternal, Companhia de Artes e Novas Artes, Gerson Esteves, e estudei no Macunaíma, né? E profissionalmente, paralelamente ao teatro, eu exercia essa atividade de bibliotecária barra jornalista. Então, eu fui me acostumando com as tecnologias assim aos poucos. Há 14 anos eu moro aqui, trabalhava online já desde 2000, eu já praticava o teletrabalho, né? E em 2015, cansei de ficar, apesar do teletrabalho, eu tinha que toda hora ir para São Paulo, isso me desgastava um pouco, esse vai e vem, vai e vem. Aí eu fiquei sabendo que a Biblioteca Pública Municipal aqui de Ubatuba estava com um concurso de bibliotecário aberto. Eu prestei,
passei empatado com a moça, em primeiro lugar, uma outra moça de Diadema, e ela entrou. E eu não, porque ela acertou uma questão a mais de português, e eu uma questão a mais de raciocínio lógico. Acho que já tinha a ver com essa influência da matemática, no sentido da construção de números de classificação como biblioteca, e nessa brincadeira ela ficou só 8 meses, que bom, e em 2015, em 1º de junho de 2015, eu entrei pela primeira vez na minha vida, fui trabalhar numa biblioteca pública, a Biblioteca Municipal Ateneu Ubatubense, aqui de Ubatuba. Foi uma experiência maravilhosa, porque eu vivi em Ubatuba, mas é como se não vivesse, porque eu vivia enfiada na internet, trabalhando, criando conteúdos e textos, e não conhecia as pessoas de Ubatuba, né? E foi uma grande oportunidade para mim de dar uma unida mais uma vez nessas 3 coisas, na cultura, né? Pelo meu conhecimento de vida do teatro, a literatura, né? E foquei muito nas ações culturais aqui na biblioteca. Segundo a Camila Marujo, que foi presidente da Fundarte, antes de diretora, eu dei uma boa revolucionada lá e eu me orgulho disso. Me aposentei na biblioteca em janeiro do ano passado. Falei, finalmente, eu me aposentei quando fiz 60 anos, eu tenho 62, falei, finalmente, agora eu vou trabalhar só com arte, só a minha paixão pelo teatro, eu vou contar histórias, que é uma arte bem diferente, né, de interpretar um texto no palco, distanciadamente. Acho a contação de história uma coisa maravilhosa. Comecei a me envolver com um projeto de contação de história, daí veio a pandemia. E agora eu estou dona de casa. A pandemia fez com que as pessoas, artistas, né, tivessem que repensar toda a forma de criar. Por isso eu escolhi esse tema. Certo. Realmente, assim, acho que mexeu com a vida de todos os artistas, né? Todos, todos. Ao ponto de que eu nunca quis fazer live, estou aqui numa live, né? Chamando o pessoal para fazer live e produzindo vídeos, enfim, né? Como lidar com isso? E como que tem sido lidar com tudo isso, Keila? Você tem conversado com alguns colegas artistas, como que tem sido? A internet entrou na minha vida já faz bastante tempo, né? Antes eu usava a internet de escada. Eu lembro bem disso. Era bem bacana, né? Me dava uma emoção quando dava certa conexão da internet de escada. Conversava com as pessoas pelo ICQ. Então a internet para mim já é uma coisa familiar, né? As redes sociais vieram no momento em que eu acho que estava carente mesmo de ter outras formas de conexão, né? Mas, por outro lado, elas deixam a gente, às vezes, bastante solitárias, né? Ao mesmo tempo que elas nos unem, elas nos deixam solitários. Então, o lidar com a tecnologia, eu posso chutar assim, que pelo menos 30% do meu tempo no meu trabalho no mundo organizacional, né? Nem agora estou falando de teatro. 30% do meu tempo como bibliotecária, eu usava, né, no trabalho como bibliotecária jornalista para aprender a lidar com a tecnologia. Eu estava contando outro dia para o meu filho que quando eu estava na faculdade, acho que foi em 79, porque naquela época a ciência da informação, a biblioteconomia,
o curso durava 3 anos. Eu estudei na Fundação Escola de Sociologia e Política. Hoje, o curso dura 5 anos, não mais 3. Em 1979, eu estava fazendo um trabalho para a faculdade e li sobre uma invenção que eu achei fantástica, que chamava fax. Um velho fax. Eu li e falei, nossa, existe isso. Quer dizer que a gente pode... A Xerox eu já conhecia. A gente, numa biblioteca, pode tirar uma Xerox de algumas páginas de um livro e atender alguém em outro país passando essa Xerox por uma maquininha. Eu já achei aquilo máximo, maravilhoso. Sempre tive uma identificação com essa coisa né, de telecomunicações. E na época que eu fui estagiária na CESP, na biblioteca da CESP, naquele prédio que pegou fogo, lá no Conjunto Nacional, inclusive, as microfichas, todas as coisas que exigiam um pouquinho de tecnologia, né? Eu era a estagiária escolhida, né, para trabalhar com isso. Mas me perdi, eu ia falar da CESP por uma outra razão agora. Mas então, assim, sempre assim, a tecnologia me fascinou de alguma maneira. Ah, lembrei. A CESP organizou uma visita dos estagiários às hidrelétricas, né? Ele é solteira, toda. A CESP, para quem não. É a Companhia Energética de São Paulo, onde eu fiz 2 anos de estágio, conheci muita gente legal lá. Que são minhas amigas até hoje, bibliotecárias. Vera Barros, a Ana, Maria Pinha Lima, e me perdi de novo. A gente, assim, eu comecei a puxar como que foi para você na pandemia, né? Esse momento de criação, e aí você começou a falar da sua facilidade com a. Ah, isso. E lá quando a gente foi para a Ilha Solteira, eu era estagiária de biblioteconomia e descobri que existiam estagiários de telecomunicações. Falei, caramba, se eu soubesse que existia um curso de telecomunicação, eu não tinha feito biblioteconomia, eu ia querer estudar telecomunicação. Então, na verdade, tem uma identificação forte com essa questão da tecnologia e principalmente dessa coisa da integração. Então, hoje, se tiver alguém aqui jovem, né, e a gente perceber que era possível você viver sem celular, né, só com um telefone fixo, sem internet, sem essas traquitanas todas tecnológicas que hoje a gente convive como se fosse assim, beber água, comer, dormir, né? A pessoa duvidaria, né? A gente sabe, quem tem mais de 60 viveu uma revolução nesse sentido, né? Na ciência da informação, por exemplo. Por que eu falei da era da informação aqui no tema também? Porque a grande questão sempre foi achar a agulha no palheiro, né? O bibliotecário servia para isso. Eu era Google na vida. Imagina uma redação de jornal trabalhando sem internet, né? As informações todas tinham que vir dos departamentos de pesquisa e assim, vapt-vupt. Então, eu costumo brincar que eu já fui Google na vida antes de existir. Era o meu papel como bibliotecária. Fazendo o link, né, agora com a questão da pandemia, eu percebo que os artistas, né, se alimentam do contato direto com o público, como os atores, os cantores, né? Eles estão sentindo mais dificuldade, mais necessidade, né, de se comunicar utilizando as plataformas. Ontem, conversando com a Adriana Zenha, uma amiga minha, contando para ela, trocando uma ideia sobre esse tema, ela falou uma frase que marcou bastante. Falou, hoje o YouTube é o nosso palco. E é essa sensação mesmo
que a gente vivenciou, por exemplo, eu faço parte do Boi de Conchas, né? Que é uma manifestação cultural típica caiçara aqui de Ubatuba, e nós ganhamos o PROAC o ano retrasado, em 2019, saiu, nós fomos escolhidos para termos um financiamento do Programa de Ação Cultural da Secretaria de Economia Criativa e Cultura Estadual, né, do Estado de São Paulo. E eu me lembro que o Bado Todão, que é um dos líderes, né, lá do grupo do Boi de Conchas, músico, escritor, ator, dramaturgo, falou, será que a gente participa com o advento da pandemia, né? Será que a gente faz? Como que nós vamos conseguir? A gente fez um projeto bacana, né, que envolvia diversas ações na rua, porque a arte acontece na rua. Né? Acontecia, não posso afirmar isso. Tudo é uma incógnita. O que essa pandemia vai impactar, né, na forma da gente criar, na forma da gente comunicar, ainda é um grande mistério. Mas eu me lembro que nas nossas reuniões, né, do Boi de Conchas, virtuais, inclusive, né, por conta da pandemia, pensamos em devolver o dinheiro. Falamos, não faz muito sentido a gente usar o dinheiro do Programa de Ação Cultural, que era para fazer grandes apresentações em várias praias de Ubatuba, e em diversas instituições, a gente queria se apresentar na PAI, tudo com o dinheiro do projeto. Como que a gente vai investir seu Boi de Conchas sem se encontrar, sem se aglomerar? Né? Você é do Maracatu e Itaúmi, você sabe bem do que eu estou falando, né? Como é gostoso. Que saudade! Ai, que saudade! Essa integração, essa brincadeira na rua, da cultura popular, daquela improvisação de nada ter que ser perfeitinho, né? Porque eu vim numa formação de teatro muito certinha, né? De um teatro uma linguagem de teatro-dança, né? Antes de cair na fraternal, que já era mais uma linguagem popular. Para mim foi uma descoberta tão boa, tão gostosa, essa coisa da arte na rua. Então nós pensamos em devolver o dinheiro. Nós não vamos usar o dinheiro do projeto, vamos devolver para a secretaria, porque é impossível fazer uma manifestação do Boi de Conchas sem ser na rua. Passamos por esse momento de pensar em devolver o dinheiro mesmo, porque a gente não é para isso que a gente vai fazer. Mas aí pensamos, ponderamos e tivemos, assim como nós, todos os contemplados com o PROAC não tinham outra saída, né? O pessoal das áreas, das artes cênicas, não tinha outra saída a não ser partir para o audiovisual. Então, agora, o nosso palco é o YouTube, é o Instagram, né? É o Facebook. E as linguagens do audiovisual assim, mais convencionais, né? É um documentário, né? Um curta, um longa-metragem, né? Hoje está virando uma coisa que a gente não sabe nem nomear. Quando nós resolvemos fazer o filme do Boi de Conchas, usando os recursos do PROAC, né? E tudo na base cada um na sua casa, cantando sozinho. Na hora de dar um nome para o resultado daquilo, né? E eu ajudo muito na comunicação do Boi de Conchas, então eu escrevo os releases, faço contato com a empresa, a gente tem que dar um nome, tem que usar palavras. A gente não sabia como chamar. Documentário? Não, documentário não, porque o documentário tem uma linguagem específica. Então, como que a gente chamou? Chamamos de filme documental. E assim como nós, muita gente deve ter feito novas incursões pela linguagem audiovisual, né? Tanto na área do teatro como na área da cultura popular, das manifestações de rua, que não sabe nomear direito. A gente não sabe que nome tem isso hoje. Nós só vamos saber
daqui uns anos, algum tempo, a gente vai conseguir, como dizia Clarice Lispector, eu não consigo entender coisas atuais, totalmente atuais. A gente precisa de um tempo, né, para processar e entender. Num caso extremo, excepcional, como a pandemia, eu acho que esse tempo vai ter que ser um pouquinho maior. Mas a gente já tem visto resultados bastante interessantes, né? Nessa migração do palco ou das ruas para essa coisa fria, né? De alguma maneira é fria a forma de se comunicar pela tecnologia, né? A gente vai ter como desafio esquentar isso, eu acho, nós como artistas. O envolvimento, né, com o público. E tem um lado que eu fico pensando assim, é muito gostoso esse contato, é isso que nos move, que nos alimenta, né? Mas, por outro lado, essa possibilidade também levou para, assim, ultrapassou as fronteiras, né? Vocês, por exemplo, que o Boi de Concha saiu de Ubatuba, né? Ele passou a ser conhecido fora. E ficou maravilhoso o filme documental. Ficou muito lindo, né? E é algo assim, como tudo tem um lado bom, né? O que é negativo, que é essa falta do contato, né? Encontrar esse meio termo que vai ser o segredo, manter o pé nos dois. Eu acho que é uma coisa que a tecnologia não vai ter volta, né? Isso vai ficar, não tem como parar, né? Mas também precisamos do presencial, né? Do, do Sim, e contato. o que será da arte a partir do Covid, né, na era da informação, nessa questão da agulha no palheiro, a gente já quebrou faz tempo, porque a barreira do espaço, de alguma maneira, né? O que está sendo curioso, né, e eu sinto isso também, essa indefinição agora do espaço público e do espaço privado. Uhum. Por exemplo, meu layout aqui, antes da pandemia, aqui atrás tem uma parede. Eu virei a minha escrivaninha, porque senão ia aparecer minha cama, né? Que é coisa mais íntima do que a cama, o que é privado acaba ficando público Uhum. de uma maneira inesperada, né? E a Adriana Zenha, que eu já mencionei há pouco, entrou, estou vendo aqui, ela está fazendo uma adaptação interessante de um projeto que chama em São Paulo, que é a Zenha de Teatro, a companhia que ela coordena há muitos anos e dirige, fazia um projeto chamado Cidade dos Palcos. Um ônibus de turismo percorria todos os principais teatros de São Paulo, né? O Arena, o TBC. Então, enchia de turistas no ônibus, 4 ou 5 atores iam dentro do ônibus já fazendo algumas cenas, algumas encenações, desciam, né, lá no TBC, por exemplo, contavam a história de Sampa, de tudo que foi e representou o Teatro Brasileiro de Comédias, né, na arte. Depois iam para o Teatro de Arena, mesma coisa, oficina. E, claro, teve que parar. Então, estão adaptando, né, um passeio cênico, como eles chamam, né, para a linguagem audiovisual. Né? A frase que eu citei há pouco, que o YouTube virou o nosso palco, foi ela que usou na conversa, uma das pessoas com quem eu conversei uma das artistas com quem eu conversei antes de fazer essa live. O pessoal das artes visuais, né, eu acho que sofre um pouquinho menos, né, os artistas plásticos fazendo uma exposição virtual, né, sofrem um pouquinho menos. Inclusive, eu, na minha pesquisa aqui para essa live, eu descobri umas coisas interessantes. Existe um museu de isolamento brasileiro, já foi criado, que é uma coisa
muito bacana, de uma dica que eu deixo para quem gostar desse assunto, entrar e ver obras de artistas brasileiros reunidos nesse museu, criado por conta do isolamento, com o objetivo exatamente de integrar. Então, de Repete o alguma nome maneira, do museu para mim? Museu. Museu de Isolamento Brasileiro. Tem página no Instagram, inclusive. O Eta Ladim está perguntando se travou. Eu não sei se Mas travou, alguém não. travou aqui, para mim tá normal. Para mim também. Existe também um outro site interessante que surgiu a partir da pandemia, que chama Covid Photo Diaries, diários fotográficos do Covid, que é uma exposição, é um site onde você encontra diversas. Para você tá normal, legal, Adri. Que você encontra fotos feitas domesticamente, né, em tempos da pandemia, que tem imagens muito significativas. Covid Photo Diaries, né? Artes virais, esse aí eu ainda não entrei, mas também deixo a dica, que deve ser bacana, né? Artes virais, bem significativo um nome. Mas essa questão de quebrar o público e o privado, para mim, me assustou um pouco no começo, né? Uhum. Se é para fazer uma reunião informal, tudo bem aparecer a minha cama na chamada. Mas hoje, por exemplo, eu tirei escrivaninha. Eu falei, não, aí é demais, na cama com uma dona, tudo bem, né? Mas a cama com ela, publicamente, assim, acho melhor não, né? No fim, nem foi possível usar aí o notebook, eu não sabia disso, né? Estou na base do celular, mas eu acho que essa quebra do que é público e do que é privado tá afetando muito a forma como a gente cria, né? E, ao mesmo tempo, estimula a gente a pensar em coisas diferentes, né? Em novidades. A gente já vive num mundo cibernético há bastante tempo. E no caso específico dos artistas, eu acho que a pandemia está fazendo a gente pensar muito a nossa relação entre o corpo e a máquina, né? Uhum. Seja um celular, seja um notebook, ou seja uma câmera de cinema, né? Eu acho que de alguma maneira a gente está pensando muito mais agora, vivendo esse dilema da nossa relação com a tecnologia e com os aparelhos eletrônicos. É uma confusão que deu aqui, essa pequena confusão para a gente começar a nossa live no que diz respeito ao iOS, né? E Uhum. tem toda uma coisa que a gente também é vítima, eu acho que a palavra é vítima, né? Que eu chamo de angústia tecnológica, que você tem um aparelho. Eu tenho um iPhone, mas estou usando aqui o aparelho do meu filho. Eu tenho um iPhone antigo, né? E a XP Investimentos já me avisou que eu vou ter que comprar um iPhone bom, melhor, mais novo, com iOS mais novo, porque a Apple não deixa eu atualizar o iOS no meu iPhone 4S. Então, eu não consegui usar o Instagram aqui no meu iPhone 4S. Então, essa ditadura, né, da tecnologia, né, ela te força a adquirir, e essa obsolescência programada também, né, dos aparelhos eletrônicos, eu acho que nos vitimiza bastante, sabe? E É aí entra na elitização também, né? Sim. Acaba voltando para a elitização da cultura e tantos outros acesso ao conhecimento, né? E eu concordo plenamente com você, a gente acaba sendo vítima dessa ditadura tecnológica aí, que do capitalismo, vamos colocar assim também, né? É uma coisa complexa isso, né? E a gente viu bem, o Keila, só querendo assim, isso quando a gente teve aqui as dificuldades,
falando em cultura popular, das dificuldades dos nossos mestres em participar, né, desses projetos, em colocar a sua arte. Foi uma coisa muito complicada e que, assim, juro que no meu mundinho eu não tinha essa noção, porque fica tão comum para a gente o acesso que a gente não consegue pensar que tem muitas pessoas que não têm acesso, né? E aí eles ficaram abandonados, muitos deles, né? Foi. E no PROAC Lab, né, da Lei Aldir Blanc, né, que teve uma premiação para os mestres, né, eu destaco aqui o papel do Conselho Municipal de Políticas Sim. Culturais, que pautou isso e ajudou os Foi uma luta, né? Uhum. Foi uma luta e, gente, a Helena Sanches foi uma das pessoas que foi para quilombos, foi para aldeias, né? Para ajudar, se oferecer mesmo, ajudar essas pessoas a poderem participar dessas ações, mesmo não tendo o equipamento e o conhecimento da tecnologia, né? Foi um movimento solidário bacana dos artistas de Ubatuba em relação aos mestres, aos mais velhos, que estavam nessa situação de isolamento tecnológico, digamos assim, né? Que, aliás, é uma coisa que eu me orgulho muito daqui de Ubatuba, né? A classe se mobilizou bastante e é muito legal ver isso, né? Espero que outros lugares tenham tido isso também. Eu fiquei sabendo que algumas cidades tiveram bastante dificuldade, né? Então, assim, como que, voltando ao seu tema, a criatividade, então, você colocaria que foi afetada ou, de alguma forma, tivemos alguns estímulos? Eu acho que o desafio, né, de entrar em contato com o público sem ser através do contato, desse tete-a-tete, falando especificamente do caso do teatro, das artes cênicas, né? Eu acho que o desafio só faz aumentar a criatividade. Ele te tira da zona de conforto, né? E eu acredito que sim, que a gente vai se reinventar, já estamos nos reinventando, né? Eu acho que, nesse sentido, se houve alguma coisa boa, eu vou falar, né, da pandemia, é isso, né? Tirar a gente da zona de conforto e fazer... E aí não são só os artistas, todas as pessoas que não têm... Eu tenho uma aposentadoria, ainda que pequenininha, mas eu tenho, né? Então, eu tenho uma condição boa para me isolar e ficar em casa e até escrever, pensar em fazer coisas e me dá o direito até de não fazer nada. Agora eu estou sendo só mãe, dona de casa, cozinheira, já faz um ano. Dá uma angústia, dá, mas tem gente que vive da arte, né? Somente da arte, e não pode se dar a esse luxo, né? Então tem que se reinventar. É óbvio que para se destacar no meio digital, a tal da agulha no palheiro, né? Além de você conhecer os métodos de divulgação das redes sociais, como a informação corre, né, para fazer a sua agulha aparecer no meio daquele palheiro, né? Você tem que fazer coisas interessantes, bacanas, não dá para fazer qualquer coisinha, porque a oferta é muito grande, tem muita gente fazendo muita coisa na internet. A internet desde sempre teve essa característica, né? De te surpreender a cada hiperlink. Tá vendo um negócio lá, que bacana, tem um linkzinho aqui, você clica, daí você vai para outra. Igual eu falando aqui, já nem lembro qual foi o começo da conversa, mas a gente já, quando vai ver, navegar na internet dessa maneira, eu
eu varava noites, eu já fui muito viciada na internet. E acho até perigoso, né, esse processo. Vejo isso com meu filho e imponho horário para ele acessar a internet só 2 horas por dia, 2 horas e meia nos finais de semana. Mas acho que a criatividade só tende a ser desperta nesse momento excepcional que a gente está vivendo. Eu vou falar por mim, né? O que eu percebi da minha dificuldade, por exemplo, eu escrevo, eu tenho que estou numa fase, estou com um livro pronto, estou na fase de reescrever o livro. Só que a ditadura das redes sociais, uma editora vê e importa se você tem seguidor, se você tem isso, é uma cobrança tão grande que se a gente não tomar cuidado, você deixa de produzir para ficar escravo dessa divulgação, dessa publicidade. E aí eu volto a falar na importância da gente encontrar o equilíbrio, né? Como dosar isso para não ir nem para um lado só nem para o outro, né? Eu acho que esse é também nosso grande desafio, porque ela, como você falou, ela é meio viciante mesmo também, né? E mexe muito com o nosso ego, né? Se você não tomar cuidado, você fica ali preocupado. Olha, tantas curtidas, que é o que a gente vê que acontece na maioria dos jovens, tudo isso que ainda não tem muitas maturidade emocional, fica dependente dessa aprovação externa. Isso é algo bem complicado. E no mundo da arte que a gente tem que lutar contra esse ego, porque senão ele infla demais, né? É bem mais desafiador. A recompensa é imediata, né? Você coloca lá, fica lá vendo quantos likes, né? Quantos seguidores. É muito louco. Eu vejo. E isso vai na cabeça dos jovens, né? Vai para a vida real, né? O meu filho faz uma coisa assim, às vezes. E aí, mãe, gostou do que eu falei? E aí, mãe? Ele fala, like. Até agora eu tô tentando chamar a atenção dele para isso. Filho, calma, você faz muitas coisas legais. Não quer dizer que tudo que você faça que seja legal, eu tenho que falar que legal, filho, que legal, filho. Porque a internet dá essa recompensa imediata, né, pra gente. Uhum. Os jovens que não estão maduros, talvez não estejam indo por um caminho muito esquisito, né? De querer isso na vida. Essa recompensa rapidinho, esse reconhecimento no atacado, né? Que é o reconhecimento que vale pelo número de likes, de curtidas no atacado. Então, isso é muito preocupante, eu acho, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Né? Os assuntos, as conversas, né? Porque o isolamento também entre mãe e filho, no caso, acaba proporcionando isso. Eu converso com ele conversa comigo, e a gente tem eu e ele e eu, né? O resto é tudo aula pela internet, toda conversa acaba sendo WhatsApp e Instagram, né? Então, às vezes a conversa acaba sendo, eu vi um meme e falava assim, assim, não é legal? Então, o outro meme que eu vi é esse. Então, o meme, os likes acabam pautando a conversa dos adolescentes. Isso me preocupa muito, bastante. Tá? Como mãe, eu vou pedir para alguém colocar quanto tempo a gente está de live, que eu estou sem relógio, eu estou sem noção nenhuma do nosso tempo. Você tem aí? Ou... Deixa eu ver que horas são. A gente começou um pouquinho. 20h50, mas como eu falo? Tem um monte de coisa que eu não falei aqui, que eu tinha anotado. Tem questões que você quer estar colocando? Pode. Uma coisa que trouxe da biblioteconomia, mas eu acho que tem a ver. Bateria fraca aqui. Existem conteúdos que são criados já diretamente para o mundo virtual. Isso vale para
para a arte, né? Você já cria os sátiros estão arrasando nesse sentido, né? Já cria um espetáculo para o mundo virtual, e isso é muito bacana. Mas na biblioteconomia, a gente já vivia isso, né? O conteúdo que ele é criado para o mundo digital, né? Por causa de livro, né? Você vai fazer uma plataforma de autopublicação, né? Você deu um exemplo, você é escritor, a plataforma de autopublicação, você já cria aquele conteúdo para o mundo digital. Tem o conteúdo que você cria para o mundo analógico, né? E depois você digitaliza. É outra linguagem já, né? E aí a gente já também pode fazer essa comparação com a arte na internet, de alguma maneira. E tem aquele conteúdo que existe analogicamente e que nunca irão, no caso falando de uma biblioteca, né? Nunca estarão no mundo digital. Né? Isso aí eu tinha anotado para falar e agora deu ciricutico, só faltam 10 minutos para acabar. Falar aí, né? Eu queria citar um outro exemplo interessante também, que teve aqui o Fórum de Saberes Artesanais, né, da Helena Santos, Carolina Labarca. Elas mudaram, convidaram duas artistas, duas cantoras, a Luara e a Elaine Moreira, né, para participarem do fórum. Eu falei, mas eu estava acompanhando a programação e cantoras, por que elas estão? Outro dia eu li a explicação da Helena e achei o máximo, né? Elas explicaram, nós resolvemos usar uma verba que a gente ia usar em banner, em folders, em coisas palpáveis para divulgar o Fórum de Saberes Artesanais, e resolvemos não fazer banner, não fazer folder, porque além de criar mais lixo, né, não ia fazer sentido nessa pandemia. Então sobrou um dinheirinho aqui do projeto, então nós resolvemos convidar duas cantoras maravilhosas daqui de Ubatuba para fazer parte da programação. Eu falei, olha só, a pandemia criando mesmo oportunidades, né, para os artistas ganharem um dinheirinho, não ter que correr atrás, né? Essa oportunidade eu achei muito sábio da parte delas, muito. Economizar essa divulgação, ainda chamar duas feras para quem acompanhou também o Brisas Sonoras aqui maravilhoso. Paraquedas Produções e Tita nas Nuvens, duas produtoras, para quem não é de Ubatuba não ficou sabendo, fizeram uma amostra maravilhosa de 3 dias com músicos aqui da região, alguns convidados, né, o flautista, né, Carrasqueiro, não me lembro o primeiro nome dele, 2 convidados, e muitas bandas e no Teatro Municipal, gravado, tem público, claro, com todas de um bom gosto, de uma produção maravilhosa. A gente fica feliz, eu fico muito feliz, né, de ver também que os artistas estão aqui de Ubatuba, principalmente, né, e claro, outros, mas estão sabendo aproveitar a oportunidade, né, dessa nova forma de criar à distância, utilizando o meio tecnológico. Acho que a gente está tendo sabedoria, né? O que vai virar, a gente não sabe, mas que vai revolucionar, vai. Já está, eu acho. Uma coisa importante, assim, de todo esse movimento, como você falou, principalmente aqui que a gente conhece de Ubatuba, é a palavra união, né? É o entendimento que, nesse momento, nós temos que estar juntos para poder realmente transformar e seguir e sair desse sufoco que está tão difícil emocionalmente, né, financeiramente. Quer dizer, nós estamos vivendo uma pressão muito grande, uma tensão muito grande. E aí entra a importância da arte, não só como entretenimento, que eu acho que foi um grande boom também que deu nessa pandemia, é passar que não é só entretenimento, mas a arte como forma de transformação
de conscientização, né? E esse movimento ficou muito claro, principalmente aqui, onde vai se procurar os saberes, né? Trazer a cultura popular, assim, todo esse movimento de uma cultura tão rica, né? Então, assim, tudo tem o seu outro lado, né? Quando a gente sabe se posicionar, quando a gente sabe utilizar dessa nossa força solidária, né, do coletivo. A palavra é essa, o coletivo, a importância do coletivo, porque sozinho ninguém ia em lugar nenhum, né? Nós já estamos isolados, então teve que fazer esse movimento via internet para que a gente saísse um pouco, tivesse esse escape emocional e de consciência e transformação, né? Acho que muita coisa vai mudar, muita coisa mesmo. E o que teria sido de nós na pandemia sem filmes, sem livros, sem música, né? Para enfrentar toda essa tristeza do isolamento e das pessoas morrendo. A arte, a mim, tem me salvado na pandemia. Sério, um espetáculo teatral, é um festival, música, livros. O que seria da gente sem a arte na pandemia? Como que a gente ia aguentar isso? Keila, você teria, para a gente já estar caminhando para o final, aí agora eu te peguei de surpresa, se você falar que não, tudo bem. Teria alguma coisa para você, ou poema, alguma do Boi de Concha, alguma coisa, uma contação de história rapidinha para você, que você lembre assim de memória, para poder passar para a gente encerrar, ou não? Eu sabia onde cor do Saci, que eu adorava falar o do Saci, né? Um poema que está no livro Inquérito sobre o Saci, que o Monteiro Lobato Agora eu não vou lembrar de cabeça. Então, olha lá, ó, a sua amiga pedindo um poema. Não tem um aí rapidinho? Oh, meu Deus! A Adriana fez um poema meu de uma maneira, né, através da internet, sobre o tédio. Ela pegou vários poemas de amigas dela. Deixa eu achar que eu não sei de cor o meu próprio poema. Eu vou ler o poema sobre o tédio, que, aliás, eu acho que o tédio tem sido também você como terapeuta também, que né, Jussara, deve saber melhor que eu, você por causa do tédio, né, nessa pandemia. Deixa eu abrir aqui no meu computador. Vamos ver Gente, se eu peguei acho. ela de surpresa mesmo, né, Keila? O meu computador está trabalhando nisso. Vamos ver se eu acho. Tédio, achei. Adri, olha lá, hein? O do tédio. Depois eu vou compartilhar lá novamente o tédio na pandemia. Oh, meu Deus do céu. Se bem que esse do tédio é velhinho, mas assim, se tornou muito atual na pandemia. Está abrindo o meu Word aqui, né? A tal da angústia tecnológica, não vou comprar um notebook mais rápido, vai ter que ser esse mesmo. E enquanto abre, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar aqui, enquanto o Word carrega aqui, que tá devagar o negócio. Enquanto abre, se você quiser falar um pouquinho do projeto do Boi de Conchas, assim, como muita gente que é de fora, eu tenho amigos aqui de Recife, de alguns lugares que não conhece, se você quiser passar rapidinho enquanto abre. Abriu aqui, mas eu vou falar porque eu amo. O Boi de Conchas é uma manifestação cultural típica de Ubatuba, Caiçara, mas principalmente aqui de Ubatuba, né? Conta a história do Ratambufe. O Ratambufe foi um boizinho
nascido em São Luís do Paraitinga, filho do boi marujo e da vaca sereia. Ele nasceu na fazenda do senhor Cipriano, que era um tropeiro, descia, lá plantava milho, feijão e carregava toda a mercadoria, descia, vendia aqui em Ubatuba, descia as terras no nome de burro, vendia aqui em Ubatuba, pegava peixe, salgado, a salga de peixe, que antigamente Ubatuba pegava os peixes e outras mercadorias daqui de Ubatuba e subia para vender lá em cima. E quando ele chegava lá, ele contava para o Ratambu, o tropeiro, histórias sobre uma lagoa salgada e gigante, cheia de seres bem diferentes. Tinha até um cavalo que nadava em pé nessa lagoa salgada e gigante, que era o mar. E o Ratambu foi crescendo, ouvindo as histórias sobre o mar de Ubatuba que o Cipriano contava. Mas, na verdade, era história para boi dormir, porque o que o Cipriano queria era trazer o Ratambuf, depois de gordo, forte, para ser vendido no matadouro municipal que havia aqui em Ubatuba antigamente. Né? Até que chegou esse dia, o Ratambuf acalentava esse sonho, aí chegou o dia que o Cipriano resolveu vender ele, falou, já está pesadão, agora vamos lá. Vamos descer a serra, para ele não ter que, né, problema. Falou, Ratambuf, você hoje vai conhecer o mar, vamos embora. Aí veio na tropa, junto com as outras mercadorias, veio o tal do Ratambuf. E quando chegasse aqui, a ideia do Cipriano era desviar, quando chegasse no final da serra, né, para a esquerda, ali onde estava onde era o matador. Só que quando o Ratambuf chegou, sentiu o cheirinho da maresia, e viu aquele marzão besta, não teve quem segurasse ele. Ele foi entrando, sumiu no mar. Quem disse que o Cipriano conseguiu levar ele para o matador? Ele mudou o seu destino e foi morar lá no fundo do mar. Tempos depois, quando alguma pessoa assim, na hora do pôr do sol, estava lá tocando uma violinha, embaixo de uma amendoeira, na beira da praia, né? Narrava ter visto um boi saindo do mar, assim, aparecendo todo coberto de conchas e de craca. Saía, mostrava sua beleza, sua força, né, de uma pessoa que conseguiu mudar o seu destino, sobreviver num ambiente que, em tese, não seria para ele, né? Boizinho dentro da água. Aparecia lá para os tocadores de viola e depois sumia de novo e ia lá para o lugarzinho dele do fundo do mar. Essa é a história do boi de concha. E é uma história que a gente conta na comunidade reinante Folga dos Mares de Peruíbe 2 vezes por ano. Tem lá também, mas na rua, celebrando a entrada do boi no mar, no dia 29 de junho, dia de São Pedro Pescador, que, aliás, é o dia do nascimento do Ratambu. E depois, no dia 28 de outubro, fazendo a saída dele do mar, que é o dia do aniversário da cidade. Essa é a história do boi de conchas de Ubatuba. Muito linda. Acho que não vou nem ter problema depois dessa, hein? Mas, ó, abriu aqui. Vamos lá? Vamos lá. Chama tédio. Odeio tédio, mas se tenho tido todo, tal como tu te trazes, total. Te adio, tédio, e não vadio. Me ocupo em me ocupar, e não devagar. Devagar. Tédio, o lento e desalentado arrastar do tempo, o vazio pegajoso do ao redor, tão ausente e tão ali. Tédio, talvez tão tímido de início ao menos, superlativando-se tanto e em tão pouco tempo que o próprio tempo perde a hora ao tentar te mensurar. Muito lindo. Adriana, obrigada. Ela mandou o poema pelo WhatsApp. Tá vendo? Para sair mesmo, foi. Querida, nós estamos
temos que finalizar. Eu quero dizer que foi um papo muito gostoso. Amei Também. fazer essa live com você. Foi descontraída, a gente foi no improviso, foi muito legal. E Oi. eu tinha certeza que ia ser assim, porque você é uma pessoa muito alta astral, muito alegre, está sempre nos contagiando. Então, eu quero agradecer de coração, tá? Você ter aceitado e dizer que, Eu, ó, tá aqui. E quando acabar isso, nós vamos bater papo, se encontrar e pôr um monte de ideia junto aí. pois é, eu falei tanto que nem comi o petisco, arte petisco. Vou Foi, comer o petisco agora. trouxe prazer, Não a tenho nem tenha, né? para te agradecer. Porque você me tirou de um ostracismo. Você me fez a primeira live da minha vida. Você me fez ter coragem. Eu quase disse não. Falei, ah, será? Mas aí eu fui, peguei minha caixinha de maquiagem, passei os blush, fiz minha pesquisinha. E foi muito, 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 muito bom. Fazia tempo que eu não punha um colar. Colar Legal, parecia uma... valeu mesmo. Um beijão no coração, tá? Obrigada. Obrigada para Tchau, todo mundo que tchau. assistiu aqui. Beijo. Obrigado para todo mundo aí. Um beijão.